Gente, seguinte, boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana e que eu já abordei algumas vezes em algumas disciplinas que continha aí a questão de ilustração, a questão de computação gráfica ou de design, tá? Então vocês já devem ter ouvido falar de proporção áurea. Quem aí já ouviu falar de proporção áurea? Diga eu. Eu. Só a Isa? Eu já ouvi o senhor falando já. Beleza. Nunca. Nunca ouviu? Não. Eita, que agora tá todo mundo entrando. Pronto. Então, a proporção áurea nada mais é do que uma contagem, um cálculo matemático criado aí por Fibonacci, um italiano. Eu vou até mostrar aqui para vocês, que tem uma percepção diferenciada aos nossos olhos. A gente vê tudo que tem proporção áurea com mais simetria, com mais harmonia. Então, o nosso olhar para objetos, para formas que contenham a proporção áurea, é muito melhor do que qualquer outro objeto que não contenha, tá? Mas para isso eu vou mostrar aqui algumas questões que eu separei para vocês aqui no Illustrator, tá? Deixa eu apagar esse daqui que era só teste. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem, eu separei para vocês o retângulo áureo, tá? O retângulo áureo, ele é formado por quadrados praticamente, tá? Mas eu vou dar uma sequência aqui do que é o retângulo áureo. A gente chama de sequência de Fibonacci. Essa sequência é uma sucessão de números que até misteriosamente aparecem em muitos fenômenos da natureza. Então a gente vai ver isso em conchas, a gente vai ver isso em arquiteturas, a gente vai ver isso em diversas coisas humanas. Então, por exemplo, na mão a gente vê essa sequência matemática com esses círculos áureos, com esse retângulo áureo. O cérebro a gente vai ver também com números áureos. Então, essa sequência, por isso que a gente fala misteriosamente, aparece em muitos fenômenos aí da natureza. Ela foi descrita no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. Essa sequência, ela é infinita, tá? E ela começa aí com 0 e 1. Os números seguintes sempre são a soma dos dois números anteriores. Então, por exemplo, eu tenho 0 e 1. Então, vem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Sempre vai ser a soma dos dois números anteriores. Eu tenho 2 e o 3, eu vou ter o 5. Eu tenho o 3 e o 5, eu vou ter o 8. Eu tenho o 8 e o 13, eu vou ter o 21. Entenderam? Vai ser essa sequência de numeração, ok? Por isso que eu sempre falo para vocês, né? A questão do design, da publicidade, tem matemática em tudo que a gente vê, que a gente trabalha. Mesmo que a gente não precise contar de fato, mas a gente vai ter matemática, tá? Não adianta fugir. Então, ao transformar esses números aí, dessa sequência de Fibonacci, em quadrados, e aí a gente dispor esses quadrados de maneira geométrica, é possível a gente ter um espiral, que a gente chama de uma espiral perfeita, tá? Que aparece aí em diversas coisas, em organismos vivos principalmente. Outra curiosidade é que a gente tem essa sequência aí chamado de proporção áurea. E essa proporção áurea é completamente aplicada ao design. Por isso que eu separei essa aula só para a gente trabalhar a proporção áurea nesse sentido, tá? A gente teve uma aula, eu creio que foi em computação gráfica ou ilustração digital, mas eu acho que foi em computação gráfica,
que a gente desenhou os bichinhos lá com círculos áureos, mas a gente não se aprofundou nessa matéria da parte mais teórica dela. Então a gente vai ter a atividade fazendo aí um ícone com círculos áureos, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas análises de marcas e de objetos que contenham essa sequência de Fibonacci, tá? Então ela aparece em diversos outros organismos vivos aí. E outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada proporção áurea, muito usada na arte e na arquitetura. A gente vai ver o Parthenon lá na Grécia e diversos outros monumentos arquitetônicos aí que utilizaram da proporção áurea para dar essa questão de harmonia visual. E no design, ela é muito considerada agradável aos olhos. Por isso que as marcas e o design de produtos e tudo isso, ele está adequando a reformulação dos logos, o redesign dos logos, tudo para proporção áurea, tá? Não quer dizer que a gente vai usar isso numa infinidade de coisas de design. Não, isso não é obrigatório, tá? Mas é ideal que vocês entendam e saibam quando aplicar a proporção áurea nos seus projetos de design. Seu valor aí é de 1,618, tá? Isso daqui é o nosso valor de π. Lembra que vocês tinham que decorar o valor de π na escola? Esse é o nosso valor, 1,618. É o valor da proporção áurea. Quanto mais você avança na sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima desse número. Ou seja, quando a gente ali vem fazendo essa conta, 1, 2, forma 3, 3 e 5 forma 8, 8 e 13 forma 21, e assim por diante, mais a gente se aproxima dessa numeração de 1,618, tá? Por isso que ela é considerada infinita. Ok? Dúvidas até aqui? Sim, não, socorro, meu Deus, o que é isso? Socorro, Não. meu Deus, o que é isso? Socorro, Sim, tá interessante. tudo. Tudo isso Socorro, junto. não entendi nada. É nóis. Querem que eu volte ou não? Não, vai seguindo que talvez vai assimilando assim, clareando. Então tá bom. Quando se fala de número, a nossa cabeça meio que buga, né? Publicitário é uma coisa de louco. Aham. Eu tô tentando fazer as que- contas até agora, saber quando termina e quando começa. Não termina, não Meio começa. que totalmente buga, Falou né? pi pra mim, eu pensei todinha. Falou, puta merda, o que é pi, né? Eu nem Graças a lembrava Deus o que não era sou só pi. eu. Pi Eu na lembrei do pi, escola? eu lembrei do pi da Eu faculdade. lembrei do pi. Fiquei muito O Pi feliz esses agora, porque dias- não é só eu. O Pi esses dias me mandou mensagem. Eu gravei aulas online de rádio e TV, de produção publicitária para TV e cinema, de criação, essas coisas aí, tudo para Anhanguera. Aí ele me manda um print, falou: "Poxa, até no AVA você me persegue, velho". E aí tava lá ele assistindo as minhas aulas de produção de rádio. O pi é demais. O Pi é da hora. Mas enfim, então eu vou tocar o barco e vocês vão entender mais ou menos o que significa isso, tá? Vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Aqui, quando a gente fala de retângulo áureo, olha só os números, tá? Então eu tenho aqui o 2, o 3, o 5, o 8. Isso vai gerando a questão da proporção. Por isso que vem aqui, ó, do 0 e 1, vem 1, 2, 3, aí vem o 5, aí vem o 8, 13, 21 e assim por diante. Quanto mais você trabalha com essa proporção áurea, mais quadrados você vai ter aí. E o espiral, ele vai se formar dentro desse quadrante, que é esse espiral aqui que eu tô falando, tá? Ó. Não sei se vocês já viram por aí, ó. Já viram esse espiral por aí? Já. Beleza. Sim. Esse é o espiral perfeito da proporção áurea em si.
Por isso que eu falei para vocês, nossa, em vários lugares, em questão de organismos vivos, em nós humanos, né, e na natureza em si, a gente vê a proporção áurea aplicada. Olha só como o próprio cérebro humano, ele se adequa aí ao espiral perfeito. Aí eu trouxe mais algumas aqui para vocês verem. O Paternon aí está na razão entre o comprimento e a largura na sua base e fachada. E olha só a relação com π. Para vocês verem. Ô, louco. É muito da hora. Olha só o quadrante áureo aí aplicado na construção. É muito perfeito, né? É muito perfeito, é muito louco. Deixa eu mostrar alguns logos criados. O próprio homem vitruviano, ele também foi construído aí no círculo áureo e no quadrante áureo, ó. Toda a construção dele é dentro da base áurea. O logo do grupo Boticário foi feito praticamente construído na base áurea. Se você vê só o logo do grupo Boticário, você já pensa que é um espiral áureo. De cara, assim, eles praticamente que inseriram o B de uma forma sensacional aí no quadrante áureo. O próprio logotipo da Apple só foi construído com círculos áureos. Então, olha só a quantidade de círculos aí que a gente tem para se fazer a criação do logo da Apple. E o bacana é que não são só os círculos, mas olha só como o espiral ele é voltado numa angulação diferenciada, né? Ele não está reto aqui, ele foi angulado, ó, para construir justamente essa mordidinha aqui, ó. Muito louco, mano. É muito estudo. A gente pensa assim, é uma maçã só, né? Com um buraco. Não, não é uma maçã com um buraco. É um estudo de geometria, é um estudo de proporção áurea, é um estudo matemático a construção do design. Isso tudo para criar relação com a parte de harmonia visual. Quando a gente vê isso daqui, a marca Apple, ela é super bem consolidada no Brasil e no mundo em si, né? E a gente, particularmente eu, mas a grande maioria adora esse ícone aqui da maçãzinha, né? Imagina um iMac acendendo a luzinha ali, a maçãzinha, da hora. O Mac também tem proporção áurea e ele também está enquadrado dentro do círculo áureo, ó. Aqui eu tenho o quadrante de uma haste aqui, né? De uma haste da tipografia. Então, uma haste do M pega completamente o quadrante áureo. E aqui só foi duplicado, então. Muito louco, né? O logo do Twitter foi só feito com círculos áureos também. Então, é basicamente isso que a gente vai montar hoje. Mas antes disso, a gente vai para uma análise de construção de redesign de logotipo. Vocês viram o novo logotipo da Warner Bros? O redesign dele? Chegaram a ver? Acredito que não. Não, ainda não. Show, beleza. Isso já faz um tempinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês acompanharem comigo. Foi feito por um grande estúdio, assim, mundialmente conhecido, americano, que é o Pentagram. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só vou mudar de tela para a gente acompanhar a análise do logo, tá? Prontinho, visualizam minha tela bem?
Sim. Uhum. Ok. Vou mandar aqui até o link do site deles, porque é muito legal depois para vocês verem isso com mais calma, tá? Tem toda a concepção do logo, então a forma criativa, como ficou o logo em si, tá? As aplicações do logo. Então vocês estão vendo uma animação aí, como fica o logo flat, né? E o logo com degradê em si. As aplicações. E aqui vem uma montagem muito da hora que tem relação com a transformação do estudo da proporção áurea. Olha só a transformação disso. Vai repetir aí de novo, vocês prestem atenção. Olha como era. Aí eles aplicaram o retângulo áureo. E olha como o logo ficou. Vai voltar aí, prestem atenção de novo. Olha como era. Retângulo áureo. Parecia um pãozinho achatado. É... Exatamente, olha lá. E agora ele verticalizou o logo, o escudo em si, né? Todo construído com base num retângulo áureo. Muito top o estudo. E aí a gente sempre vai chamar do retângulo áureo de grid. É um grid. Lembra que vocês viram a malha construtiva no manual de identidade visual? Vocês fizeram a malha construtiva lá, não fizeram? Deixa eu ajustar aqui. A malha construtiva nada mais é do que um grid. E a proporção áurea também tem a construção dos seus grids. A gente viu que tem milhões de combinações aí, né? São infinitas as combinações numéricas que se constrói a proporção áurea. Então, além desse grid aqui que a gente tem, que é o grid inicial da proporção áurea, a gente tem diversos outros grids que a gente consegue desenvolver com essa sequência de números. Então, aqui na Warner Bros., o que eles fizeram? Eles duplicaram o grid. Ó, deixa eu ver se dá para pausar aqui. Espera aí. Bem na hora. Vou pausar bem. Ó. Aqui, eles construíram o grid. Vocês viram que tem uma linha aqui no meio. Essa linha aqui no meio não faz parte da originalidade do retângulo áureo, tá? Essa linha aqui diagonal também não faz. E essa daqui que desce também não faz. Lembra aqui que o retângulo áureo, depois eu mostro aqui no Illustrator para não trocar de tela. Mas enfim. O que eles fizeram? Eles pegaram esse grid aqui, eles copiaram, deram um Alt, Vral, copiou, botão direito, transformar, refletir. Eles refletiram e aí sim eu tenho o grid completo depois aqui, ó. Imagina esse grid montadinho, Ctrl C, Ctrl V, o Alt arrasta e vira. Eu vou ter praticamente isso daqui também aqui, ó. Entenderam? Deram para visualizar isso, ó? A mesma coisa, vindo daqui e fazendo o giro aqui. Fechou? Entenderam? Não, não entendi. Vou Mas tentar desenha fazer. pelo Illustrator. Eu Vou consegui tentar. entender, mas é meio confuso de entender, mas eu consegui. Fechou. Deixa eu pegar aqui, que eu já desenho no Illustrator para vocês. Só vamos descer aqui para vocês verem o restante. Então tem as aplicações, ó, como ficou, o escudo em si. E aí vocês vão ver para cada filme o que eles fizeram dentro de um clip mask aí, né? A tipografia, então ficou a Warner Bros. Sans,
E aí tem toda a família tipográfica também. A Bold, a Condescend, e assim vai. Então, essa é a animação da tipografia. As aplicações no mobile. Aqui já chegou a um pouco mais 3D, né? Papelaria. Eu achei que ficou bem mais legal do que a antiga. Ficou bem mais moderna também. Achei bem minimalista, professor. Bem legal, né? Eu gostei. Bom, a partir dessas aulas assim mais do segundo bimestre, a gente vai analisar bastante, tá? Porque pede-se para que a gente comece a analisar outras obras para a gente entender a aplicação de alguns conceitos mais teóricos, como a proporção áurea. Então, vamos lá. Só vou fazer o redesenho do grid aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar aqui o gridzinho. Espera aí que eu já volto aqui, tá? Só vou abrir o Photoshop para tirar esse fundo aqui, para não ter que ficar desenhando. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Para ver se vocês conseguem me entender agora o que eu quis dizer. Então, eu só peguei um gridzinho aqui já pronto na internet, só para ilustrar aqui o que vocês precisam entender. Então, eu tenho o grid aqui, certo? O grid, o que o Studio Design ele fez, o Pentagram? Ele não revelou o grid total da marca, tá? Isso costuma acontecer muito aí, que é a cereja do bolo, né? Nem toda a confeiteira aí, a boleira, vai lá e mostra a receita por completa, certo? A mesma coisa são os designers, a mesma coisa são os publicitários, a mesma coisa acontece para todo mundo. Ela não se mostra a receita inteira nesse quesito. Então, eles optaram por mostrar parte do grid, só para a gente ter a concepção. Olha só, quando a gente pega esse grid montado e a gente dá um Ctrl C, um Ctrl V e replica, transforma e inverte, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu dar mais opacidade para vocês entenderem.
Entenderam o esquema que foi feito? Agora tá claro? Agora sim. Isso. Então, você consegue ver todo o desenho em quadrado dentro desse mesmo grid, tá? Então, eles construíram esse grid aqui, áureo, para construir o brasão. Tanto que se você pegar o anterior, você vai ver que ele não tinha proporção áurea nenhuma, né? Logo Warner. Deixa eu pegar aqui para colocar para vocês, só para vocês terem uma associação mais fácil. Ó, se eu pego o anterior, ele não contém praticamente que nenhuma proporção em si, né? Ó, você não encaixa. Olha o que eles fizeram. Deram mais verticalização ao logo e enquadraram esse brasão aí dentro do círculo áureo. Mas vocês podem até perceber que ele não segue a mesma escadinha mesmo, aí alterando dessa forma, né? Entenderam mais ou menos? Mais ou menos. Entendi. Alguém tá com dúvida? Não, sim. Bom, Não. então vamos lá. Vamos para a parte mais prática, tá? Como que a gente vai construir esse modelo áureo aqui? Para vocês executarem. Então, fechou. Bora lá. Primeiro passo, tá? A gente vai construir o retângulo áureo. Então, eu só bolei aqui para vocês um modo mais fácil da gente fazer o retângulo áureo. O que vocês vão criar aí no Illustrator para fazer isso? Vocês vão criar uma prancheta, pode ser 1000 por 1000, só para vocês desenharem o retângulo áureo. Pode ser também uma folha A4, tá? Sem problema algum. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um quadrado. Pode ser de qualquer tamanho, tá, gente? Então, vou construir um quadrado aqui de 200 por 200. Mais um detalhe, a gente tem que dar o Ctrl Y, porque aqui no Ctrl Y a gente vai ter só os detalhes do outline, só os detalhes do contorno. Como que a gente faz isso daqui? O Ctrl Y, ele é um atalho, tá, gente? Então, o que a gente precisa fazer para chegar nesse Ctrl Y aí? A gente vai lá em exibir e tem aqui, ó, contornar. Estão vendo na tela? Exibir, contornar. Estão vendo? Eu vi.
Então, fechou. Isso daqui é o atalho, tá? Então, quando a gente fala em contornar, a gente fala do atalho Ctrl Y. Então, Ctrl Y, achei aqui e ele mostra todo o meu outline. Ele vai até aparecer um xizinho aqui, ó, mostrando o centro, tal, tal, tal. Então, eu vou fazer com o Ctrl Y ativado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou puxar com Alt e com Shift apertado. Vai gerar essa intersecção aí, ó. Quando gerou a intersecção, eu solto. Ou seja, essas duas linhas estão próximas, tá? Depois, vocês podem até dar um zoom aí, ó, 600%, para ver se essas linhas estão bem mais adequadas ou não, tá? Mas aí é mais detalhe. Então, fiz esses dois quadrados aqui. Pego eles, coloco um pouquinho mais para cá. E aí eu vou fazer outro quadrado, tá? Sempre importante vocês segurarem aqui, ó, quando vocês pegarem a ferramenta quadrado e clicar aqui, ó, bem no xizinho onde está a âncora, tá? Para te dar essa questão de alinhamento, de proporção. Com o Shift apertado, eu vou criar, então, outro quadrado. Pronto, alinhou. Legal. Seleciono os três, Shift e rotaciono ele, tá? Vai aparecer a setinha aqui, ó. Quando você ir na borda, você vai rotacionar ele. Rotacionei ele aqui. Posso apertar o Shift também e diminuir proporcionalmente. Se eu não aperto o Shift, olha o que acontece, ó. Tá? Então o Shift é obrigatório, que a gente já cansou de aprender isso daí. Diminuir proporcionalmente e vou lá e vou fazer mais um quadrado, tá? Vai lá, não esquece de ir na âncora, de apertar o Shift. Prontinho. Agora a gente vai lá em cima e vai fazer mais um quadrado. Pronto, chegou nesse processo aqui, redimensiona proporcionalmente também, porque a gente vai fazer mais um quadrado aqui. Prontinho. Está feito todos os quadrados, tá? Então, fechou. A gente já fez o nosso retângulo áureo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar os nossos círculos áureos. Por quê? A gente vai criar um ícone com esses círculos. Então, a gente precisa criar esses círculos dentro dos quadrados áureos para que a gente tenha essa composição harmônica com os círculos, tá? O que que você vai fazer? Vai mudar aqui de ferramenta retângulo para a ferramenta elipse. Aqui no meio, ó, no xizinho, você vai apertar o Alt. Então, centraliza o cursor aqui no meio, aperta Alt e aperta Shift. E desenha o círculo. Perdão. Você vai fazer isso para todos os quadrantes, tá? Seleciona ali, Alt, Shift, desenha o círculo. E assim vai.
Só um detalhe, tá, gente? Aqui tem outra divisão circular. Eu não fiz justamente para facilitar, porque a nossa parte de simetria e de proporção áurea com os círculos, a gente não vai necessitar de um círculo tão pequeno assim, tá? Então, esse daqui já basta. Mas tem outra composição aqui que dá outro círculo áureo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu dar um Ctrl Y. Tá dando para enxergar aqui? Então, eu tenho um aqui que ele é bem menor do que o 2. A gente só tá fazendo do 2 para frente, tá? Então, fechou. Criei o retângulo áureo, ou o retângulo de ouro, que a gente pode chamar também. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses círculos aqui, selecionar com o Shift, eles, arrastar apertando o Alt. Eles vão estar todos selecionados, você clica no maior. Clicou no maior, você vai ver que o círculo maior ele vai ficar pressionado, vai ficar mais forte. Vai aqui na ferramenta alinhar, alinha na vertical e na horizontal. Pronto. Você tem todos os seus espirais aí, os seus círculos áureos, tá? E é com esses círculos áureos aqui que a gente vai trabalhar. Beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Até eu fazer isso foi uns 2 dias. Sério, Vini? Ah, tudo isso não, mas é meio complexo. Pouquinho só. Muito fácil. Pouquinho. Mais tranquilo, o pessoal tá muito quieto. Eu tenho quantas vidas para conseguir fazer isso? É essa mesmo que você tem hoje. Já lutando, já na pandemia, tem essa vida para lutar contra a Eu proporção áurea. fiquei. Eu tô aqui. I don't have words. Eu fiquei com tontura. Até com a labirintite, tá por vendo? conta do, É isso. do espiral. Muito círculo. Tem labirintite, é assim mesmo. Eu preciso ficar quietinha nessa aula. Imagina quando eu estiver fazendo os círculos, vou cair aqui na frente do Pronto. computador. Aí Pede já para alguém te chama o amarrar na SAMU. Ai, Deixar só Mas a mãozinha entenderam solta. até aqui? Foi didático? Entendi. Foi. Bom, se vocês tiverem dúvida, vocês... Ei, professor, para aí que eu não estou entendendo nada. Não, parece fácil, mas eu sei que não é. Então, fechou. Bem isso mesmo, parece, só parece. Aí Eu o que sei que não é. O que acontece? Sempre que Belo você for... O que, Vini? Um belo incentivo, só parece. É, mas é verdade. O que acontece aqui? Esses círculos áureos, você pode redimensionar eles, mas sempre com shift, tá? Não vai redimensionar o maior aqui. Tipo, não, eu preciso desse tamanho aqui. Pronto, já estragou os círculos áureos. Já não tem mais proporção nenhuma. Então você tem que utilizar os círculos áureos. Se você precisar redimensionar, você tem que redimensionar todos os círculos áureos. E uma única vez, tá? Não adianta ficar redimensionando o círculo áureo toda hora, porque senão não dá certo. Ok? Então vamos lá. Vamos para as camadas. Deixa eu selecionar tudo que está aqui.
Bom, só vou organizar as camadas aqui para vocês. O que vai acontecer? Vocês só vão ter 2 camadinhas, tá? Por enquanto. Não vai ter um monte de coisas assim igual o meu, né? Porque só estava dando exemplo. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar a camada do retângulo áureo. Então, já deixa aí bonitinho a camada do retângulo áureo, que é o meu gabarito. E vocês vão criar a camada de modelo. A camada de modelo, eu escolhi uma baleia para homenagear a pandemia, e quando eu sair do isolamento, é assim que vocês vão me ver. Eu já tô pesando uns 90 quilos já, tá feio o negócio, de tanto que a gente come. Não é isso aí não, viu? Pois é, então, tá difícil. Mas então, eu escolhi a baleia porque, assim, criou uma semelhança. Mas, enfim, aqui vocês vão ter o modelo, só que para criar essa camada de modelo, a gente precisa acessar algumas configurações da camada, tá? Então, vocês vão criar a camada, vão nomear ela lá de modelo, e aqui, ao invés de vocês clicarem onde tem o texto, vocês vão clicar antes dessa circunferência aqui, tá? Clica 2 vezes que vocês vão abrir a opção de camada. E aí dá para você escolher a cor que você vai querer para essa camada, vai dar para você escolher qual que é o objetivo dessa camada. E o objetivo dessa camada nada mais é do que só modelo. E aqui a gente também vai conseguir esmaecer, ou seja, deixar opaco a imagem de modelo. No nosso caso, a gente não quer deixar com essa opacidade, então eu vou deixar com 100 mesmo, tá? Deixei ali bonitinho. E aí vou selecionar o meu modelo e vou colocar ela lá. Aí você pode travar esse modelinho aqui com cadeado, ok? Tranquilo até aqui? Ele vai ficar com essa aparência aqui, ó. Não vai ser o olhinho, vai ser essa aparência. Mas por que fazer isso na camada, professor? Justamente por conta de ser só um gabarito. Então, quando a gente vai fazer a impressão, por exemplo, de qualquer item gráfico, a gente pode ter uma camada de modelo que ela não vai ser uma camada imprimível. Ela não será impressa. Por isso que ela fica nessa concepção aí de só sendo uma guia, tá? Fechou? Vou pegar os meus círculos áureos, levar ele para cá. O que eu faço, tá, gente? Primeiro, eu pego todos os círculos áureos e eu tento adequar para eu criar proporção. Então, eu vou ver aqui, vou ajustar se esse círculo áureo ele já cabe aqui em alguma parte do meu animalzinho, ó. Percebi que esse círculo áureo aqui vai ficar pequeno ainda. Então, eu vou lá e redimensiono a sua totalidade. Vou lá com a ferramenta setinha aqui do teclado e ajusto, ó. Então, fechou. Nessa proporção, tá ótimo para mim. Já tenho certeza que eu vou conseguir trabalhar com essa grid aí nessa proporção, tá? Então, professor, escolhi um cavalo, escolhi um poodle, escolhi uma tartaruga, escolhi um rinoceronte, escolhi um elefante. O que vocês vão fazer? Pegar todos os círculos áureos, jogar lá em cima, deixar eles agrupadinhos assim mesmo e ver aonde o maior se encaixa. O maior se encaixou, beleza, o restante está de acordo, tá, gente? Ô, professor. Diga. Mas, assim, essa imagem que você pegou, ela ajuda bastante. E se por acaso, por exemplo, esse golfinho tivesse um pouco mais reto, alguma coisa que saísse do círculo? Isso, aí já lasca tudo. Por isso que vocês têm que pegar imagens que trabalhem com a geometria circular, porque a gente está trabalhando com círculos áureos. Agora, quando a gente estiver trabalhando com retas áureas, aí a gente escolhe objetos e bichos e animais que tenham mais itens retos, tá? Mas nada impede que você faça, por exemplo, uma perna com círculo áureo, você consegue.
Ah, vou fazer um cavalo, mas o cavalo tem as pernas um pouquinho mais retas, a parte ali do joelho para baixo. Eu consigo fazer com o círculo áureo tranquilamente, tá? Vocês não têm que se preocupar com a retidão das coisas, porque o círculo áureo, ele quer dar para gente um pouco mais de simetria, de um objeto mais agradável ao olhar. Vocês podem ver que essa curvatura da baleia, ela é muito enquadrada ao círculo áureo. Só que quando a gente for ver aqui a barbatana dela, nem sei se é isso que a gente chama. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Pronto. Quando a gente for ver aqui a barbatana, olha só o que vai dar. Vou tentar pegar esse círculo áureo aqui, tá? Ó, ele se adequa, mas ele não se adequa assim de uma forma, nossa, como tá perfeito, ó. Fugiu, não fugiu? Mas a minha intenção é dar completamente a simetria e a parte agradável ao olhar. Então eu não preciso seguir assim à risca o que está mostrando. Ó, se eu coloco mais para dentro, eu perco essa parte aqui mais ondulada. Né? Se eu coloco mais para fora, eu perco a retidão aqui. Entendeu, Gemerson? Sim, professor. Fechou. O que eu costumo fazer, gente? Eu costumo duplicar aqui o meu gabarito áureo, tá? Porque às vezes a gente vai pegando aqui do gabarito e vai excluindo as linhas e acaba excluindo o gabarito. Então, sempre peguem o gabarito aqui, coloquem do lado para vocês não fazerem besteira na hora, tá? Então, fechou, ó. Já fiz toda a parte intercostal aqui da baleia, né? Eu já fiz a barbatana aqui. E agora a gente vai desenhar ela por completo só com círculos áureos. Inclusive tem uma pessoinha aqui, ó, pronta para ser engolida. Tá tranquilona lá vendo a baleia. Enfim. Tô com os meus círculos áureos aqui do lado. O que eu vou fazendo? Eu não pego a linha do círculo áureo aqui e jogo ela para cá. Eu vou lá e duplico ela, tá? Para utilizar ela. Senão, eu saio do meu caminho em si. Então, eu preciso ter meu gabarito completo lá, tá? Vamos lá. Essa parte, ela não se encaixa. Então, a gente precisa ver sempre os que se encaixam. Vamos ver se essa daqui se encaixa. Não se encaixa também. Então a gente sempre precisa ir adequando. Ó, o maior será o ideal, tá? E aí, vamos lá. Vamos ver se essa está de acordo, ó. Tá certinha. Aí a gente pode utilizar a mesma aqui para fazer a de baixo. Não, tem que ser uma menor, eu acho. Deixa eu testar com a menor. Não, a menor não cabe, tem que ser essa mesma intermediária. Então, fechou. Fechei aqui. Vamos para a parte da cabeça. Ó, ela vai fechar certinho aqui. Vamos trabalhando sempre com zoom.
Muito importante para que vocês não se percam. Pronto, criou simetria. Agora tem essa parte da barriga, essa mancha aqui perto dos olhos, né? Que não é o olho da baleia. Mas tem essa manchinha aí perto. Tem mais a cauda dela aí. Como ela está inclinando aqui, ó, a gente tem que criar algum tipo de proporção para ela não ficar sem um rabo ali. Estão vendo aí, estão enxergando a baleia só com círculos áureos? Sinceramente, não tô, não. É isso mesmo. Não dá para ver ainda, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora vamos fazer a parte de baixo, a parte da barriga em si, a parte da mancha branca. Ó, essa daqui se adequa muito bem. Vamos ver se uma menor. Acho que essa daqui vai ficar pequena ainda. É. Tem que ser essa maior mesmo. Vamos agora para a parte aqui perto da boca. Vamos ver se essa cabe. Essa cabe. A mancha branca perto dos olhos. Então a gente com os dois círculos a gente já consegue fazer, ó, ela encaixa perfeitamente. Eu posso duplicar o mesmo. Fechou. Estão vendo mais algum lugar que a gente precisa trabalhar que não foi trabalhado? Tem alguém vivo aí? Acho que não. A gente já fez toda a parte. Não apareceu aí? Eu estou vendo tudo, mas é bem Não estou difícil. vendo nada. Estou vendo tudo, mas não estou vendo nada. É bem difícil. Então, fechou. Vocês já estão em outro nível, por isso da aula. Agora vamos lá. A parte do gabarito ela já está feita. Aí o que a gente vai fazer, tá? A gente tem
Eu vou deixar o gabarito áureo lá em cima, porque às vezes pode dar algum BO e a gente precise dele novamente. Então, deixa ele guardadinho ali. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender duas ferramentas. Uma é a construtor de formas, que vocês já tiveram contato em algum momento, e a outra é o balde de tinta inteligente, tá? Aqui. A gente tem a ferramenta construtor de formas, que o atalho dele é Shift M, e a gente tem o balde de tinta em tempo real, que a ferramenta de atalho é a letra K. Ok? E aí, vou ensinar esses dois truques para vocês, porque a ferramenta construtor de formas, ela consegue gerar para a gente assim, algo perfeito. Só que em relação à construção das linhas, das âncoras, ela dá um trabalhão depois para a gente ficar arrumando. Já o balde de tinta inteligente, ele não dá esse trabalhão para a gente. Ele consegue utilizar e unir as formas de uma maneira muito mais eficiente do que só a ferramenta construtor de formas. Então, por isso eu vou duplicar aqui as informações do modelo e do gabarito para a gente fazer duas vezes. Uma com a ferramenta construtor de formas e o outro com balde de tinta inteligente, tá? Ops. Pronto. Cliquei aqui. E aí eu vou bloquear meu modelo. Essa primeira aqui a gente vai fazer com a ferramenta construtor de formas para vocês entenderem, tá? Alguém lembra dela aí? Como se trabalha com ela? Não, né? É só Ninguém ir passando por respondeu. cima. Acho que não. Eu acho que é só passar por cima dos círculos que ela vai formar uma forma, não é isso? Isso, exatamente, Vi. A gente precisa selecionar todos os círculos, todas as formas em si, e clicar lá na ferramenta, e aí ela vai me dar duas opções. Uma de adicionar e a outra de excluir. Ó, tem um maisinho aqui, não sei se vocês estão enxergando o maisinho. E quando a gente aperta o Alt, tem o menos. Então eu tenho a possibilidade de formar algo, por exemplo, vou fazer aqui, ó, tá? Se eu passar, ó, em todas elas, ele construiu uma única forma, certo? Ó. Ele está construindo aí uma única forma. Prontinho. Entenderam? Agora, se eu aperto o Alt, eu excluo essa forma, ó. Posso excluir essa daqui. Uau! Posso excluir essa. Essa daqui. E essa. Entenderam? A questão maior, já deu para ver a baleia aí ou não? Oculta aí, acho que já, hein? Oculta o modelo. Parece aquelas pinturas do Romero Brito. O Romero Brito, né? Então, fechou. O que eu preciso fazer agora? Casar todas essas formas, tá? Então, com a ferramenta seleção de forma, olha o que vai começar a acontecer para vocês verem o que rola. Fiz a barbatana aqui. Agora eu vou fazer a parte preta.
Um dia eu vou saber fazer tudo isso. Mas já é para saber agora, Ivana. Nossa, mas é um sofrimento. Pronto. Então eu tenho todas as formas separadas, certo? Só que ó o que acontece aí. Ah, esqueci daqui. Ó, aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu não vou refazer, mas vocês têm que tomar cuidado porque quando eu angulei isso daqui, o que que aconteceu? Perdeu-se a característica, ó, ficou parecendo mais um tubarão do que uma baleia, porque a barriga precisa estar maior. Então pode ser que vocês desenvolvendo assim, vocês precisam refazer algumas coisas, tá? Igual esse daqui, ó, não fiquei satisfeito, porque a barriga ficou horrorosa. Então a gente precisa ir lá de novo e reconstruir, tá? Essa baleia foi antes da quarentena. Pois é, então. Então, fechou. Olha só o que vai acontecer, ó. Ela me dá alguns pontos meio que paralelos, ó. Aí a gente precisa ficar trabalhando tudo isso daí, ó. Esses pontinhos. A gente precisa ficar ajustando, tá? E ele vai dar, então, tudo separado também. Ele não vai dar a forma completa. Isso trabalhando com o construtor de formas, tá? Agora a gente vai ver trabalhando com um balde de tinta em tempo real. Ó, como aqui tá o meu gabarito, eu vou tentar arrumar aqui a barriga da baleia. Eu acho que cabe 2 círculos áureos aí. Ó, um círculo aqui. E mais um círculo aqui. E faltou um círculo aqui, ó. Ó, tá faltando um círculo aqui. Fechou, acho que vai dar mais cara de baleia agora. Tá faltando mais um círculo aqui também. Por isso que é sempre bom revisar. Porque às vezes falta detalhe mesmo. E aí o seu trabalho não fica tão legal porque você não foi tão detalhista. Aqui vemos claramente a diferença de um bitmap e um vetor. Sim, exatamente. Pronto, eu fiquei mais satisfeito agora. Não fiquei, não. Espera aí que tem aqui, ó. Aqui não foi. Não preciso trabalhar para fechar a barbatana dele aqui. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Agora estou mais satisfeito. Seleciono tudo. Dá um Ctrl mais aí, um zoom, né? Para facilitar o processo. E aí o que a gente vai fazer? Na mesma aba da ferramenta construtor de forma, a gente tem a balde de tinta em tempo real, tá? O que acontece nessa balde de tinta em tempo real? Ele vai preencher justamente os lugares que eu apertar no balde. Então, vou colocar o preto aqui e vou deixar sem
contorno. Então, vamos lá, vamos selecionar aqui, aqui. Então, todas as intersecções, tá, gente? Não pode esquecer das intersecções aí. Pronto. Acho que eu selecionei todas as intersecções daqui do meio, né? Agora eu vou pegar um cinza, porque eu quero fazer aqui com mais destreza. Vamos lá. Só para a gente diferenciar mesmo, tá? Pronto. Agora vamos pegar o branco e selecionar aqui. Selecionar essas daqui. Pronto. Já tá dando para ver a baleia aí? Sim. Então, fechou. Aí o que acontece aqui, gente? A gente tem uma facilidade, tá? Por quê? Depois que a gente aplica o balde de tinta, a gente pode tirar, expandir essa área aqui e tirar apenas o nosso grid áureo. Então eu venho aqui em expandir, clico fora, vou lá em desagrupar. Olha só o que acontece. Tiro o meu grid inteiro. E aí eu deixo aqui bonitinho. Só que olha o que rolou. Eu tenho todas as minhas formas ainda, né? Separadas. Eu venho aqui e tem essa ferramentinha aqui, ó, de selecionar, tá? Selecionar objetos similares. Sem ser aqui, também tem a parte de selecionar, tá? Aí você coloca em objeto e coloca lá mesma cor de preenchimento. Dá no mesmo, tá? Aqui é um atalho mais rápido. Então eu vou lá em cor de preenchimento. Ó, ele selecionou tudo para mim da cor de preenchimento pretinho, tá? Inclusive outras coisas que não eram para selecionar. O que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar ele em outra camada aqui. Ctrl X. Ctrl F. Pronto. Vou lá. Seleciono aqui. Coloca tudo. Vou lá, seleciono. Coloco cor de preenchimento. Aí ele selecionou o pretinho aqui para mim. O que eu posso fazer? Eu posso apertar aqui e utilizar o meu Paint Finder. A minha solda. Tá aqui, ó. Unir. Aí. Fechou. Criei. Vocês Professor, viram lá? Oi. se você selecionar tudo e agrupar, dá algum problema ou pode ser também? Não, então, se você agrupar tudo, você não vai ter uma forma única, você vai ter vários pedaços. Entendeu? Entendeu. Aí quando você for colorir, vai dar merda. Ó, sempre tem alguns detalhes aqui que precisam ser consertados, tá? Se você não colore direito ou se você não dá zoom lá para ver se tem mais alguma área que precisa ser preenchida.
Mas isso é cuidado, tá? Então depois vejam certinho lá para ver se não tem nenhum BO. Ó, igual esse daqui. Era uma forma que já podia estar tudo junto. Que a intenção é que vocês não façam nenhum desses ajustes finos aí que eu estou fazendo. Mas aí precisa de mais calma, né? Para vocês fazerem tudo bonitinho. Então eu vou selecionar o branco, a mesma coisa. Então coloco lá, todos brancos, unir. Ó, você vê que ficou faltando um pedacinho aqui, ó, para dar um encaixe, né? Depois a gente tem que resolver isso. Cor de preenchimento, vou lá e soldo também. Depois eu posso desagrupar que ele vai separar cada item, tá? Então aqui eu já tenho o ícone gráfico desenhadinho, bonitinho. Aí, agora vem a parte, ó, essas coisinhas aqui, elas tinham que estar ajustadas, então não adianta ficar consertando depois, vocês têm que ver isso na hora, tá? Isso daqui é gambiarra, não pode. Essas partes aqui, ó, eu não fiquei satisfeito, porque tem muita intervenção, tá? Ela não ficou bonitinha aqui, ó, assim, ó, só com uma voltinha. Ela ficou com âncoras. Então não gostei. Na verdade, eu faria tudo de novo lá, todo o gabarito de novo, para eu deixar uma simetria aqui, ó. Então, na real, a gente não precisa ficar pirando por conta de simetrias assim que não se encaixam dentro do grid. A gente tinha que ter criado o grid aí pensando numa totalidade, tá? Então tinha que ter feito assim, ó. Esse grid ele tinha que ser feito assim. Ó, e aí aqui ele ia ficar mais uniforme. E não teria essas angulações aqui que não dão harmonia no olhar, tá? Mas enfim, é só um exemplo para vocês tomarem atenção aí no de vocês. Beleza? Dúvidas? Me abandonaram. Sem dúvidas, professor. Eu, Diga. Professor, Diga. é realmente necessário? Existe alguém nesse mundo que goste de fazer isso? Eu. Meu, tem que ter muita paciência, sério. Então, né? Não é questão de paciência, é questão de gosto, né? Então. Questão Eu não de gostei, gosto. não. Não gostei da baleia. Relembrou a quarentena. Não gostei da baleia. Não assimilei. Aí Pelo amor vocês de vão- Jesus Cristo. Vocês vão acompanhar. Eu estou gravando essa aula, vou colocar no YouTube e vou disponibilizar para vocês. E aí vocês vão escolher um animal aí do agrado de vocês. Pode ser a baleia, pode ser aí um rinoceronte, pode ser qualquer mamífero, qualquer animal aí que vocês
queiram desenvolver, tá? Oi? Oi, Vini. Você ia falar? Pode ser objeto. Ixi, tá cortando o seu. Pode ser Hã? objeto. Tá cortando o seu. Não dá pra ouvir o Vini, gente. Alguém mais tem alguma colocação? Falem agora ou calem-se para sempre. Com certeza vou precisar do vídeo que o professor vai deixar disponível. Isso, sem dúvida, vai ser fundamental. E desde já estou aqui pensando no que farei. Pode ser um ovo. Pode ser um ovo? O ovo vai virar um pintinho, então pode ser um ovo. Faz a galinha. Qual veio primeiro? A galinha ou o ovo? Não. Então, eu acho que foi o ovo. Então, eu acho que foi a galinha, porque tinha que alguém para chocar o ovo. Então, que dúvida, né? Porque assim, a galinha vai ter tantas formas que eu acho que o ovo dá mais o ovo provável não ia ser aí chocado sozinho, Roberto. de não ser confundido com extraterrestre, né? Depois que eu fizer. Deus fez o ovo, daí o ovo chocou. Pronto. Aí alguém vai fazer uma costela, porque a Eva veio da costela de Adão. Ótima ideia. Escolham um animal e mandem bala, tá bom? Se tiverem dúvidas, me chamem aí que eu tento auxiliar no máximo. Sobre o nosso trabalho do cartaz do coronavírus sobre a iconografia, certo? A parte de semiótica, né? Sim. Bom, eu preciso... Isso mesmo, professor. Perfeito. Preciso que vocês me enviem hoje no e-mail, tá? E esperem sempre eu dar o start para vocês mandarem as coisas, tá? Porque senão eu recebo picado e aí sempre fica um perdido lá no Natal. Aí eu vou caçar lá não sei aonde, não aparece, e me envie sempre no e-mail da Anhanguera, no e-mail da Croton. Não me enviem no e-mail da agência, porque no e-mail da agência eu trato o trabalho da agência, no e-mail da Anhanguera eu trato os trabalhos de vocês, senão minha caixa lá lota e eu fico perdido com o cliente, fico perdido com vocês, tá bom? Em que arquivo? Tá bom, professor. Vocês vão mandar o PDF, o cartaz em PDF, tá? Ô, professor, Beleza. Oi. eu posso mandar o meu amanhã? Ivana, tem que mandar hoje, na verdade. Porque senão amanhã já vai sair fora do prazo, né? Mas, se você não conseguir enviar hoje, manda amanhã pra gente ver o que dá pra fazer. Tá bom. Tá bom, então. Fechou? Obrigada. Professor, Se liguem sempre no prazo, que eu sempre falei pra vocês. Semana passada eu falei que era pra entregar hoje. Então, se liguem nos prazos aí. Tá. professor, Oi. esse também é para entregar que dia? Do grid. Semana que vem. Tá. É para entregar inteiro mato. Vocês vão me apresentar em Illustrator para eu ver o gridzinho, o áudio, tudo bonitinho. A minha dúvida... Professor. Mas esperem na semana que vem que eu vou dar o start para vocês me mandarem também, tá bom? Professor? Oi, Roberto. Esse que é para enviar hoje é no arquivo, é PDF X1A ou não, só PDF? Pode ser o X1A porque ele reduz o tamanho, é ótimo. Ok.
Tá bom? Obrigada. Dúvidas? Vou receber todos Não, hoje, também, já não. lanço a nota para a Não, gente não o ficar Daniel já tinha acumulando falado, nota também, né? tá bom? Então, o que acontece? Nós já Ok. temos Vai também um grupo disponibilizar no WhatsApp. a aula quando? Então, que nem Hoje a também, menina assim que fala também, tem eu alguém tenho aí com o 3 áudio alunos aí que ouvindo esse grupo alguma não coisa, quer, porque né? não dá para Então, entender nada. Fala aí, quem me perguntou alguma coisa? A aula vai ser disponibilizada quando? Então, assim que a gente terminar, o sistema, ele baixa a aula, aí eu preciso baixar do sistema e subir para o YouTube. Então leva um tempinho, porque a aula tá dando 1h46. Então leva um tempinho para carregar, mas até amanhã tá na mão. Aí eu mando o link para vocês aí. Beleza. Fechou? Beleza. Algo mais, gente?